Fala pessoal, vocês pediram tanto, acho que você é a pessoa mais requisitada aqui no meu canal, que todo mundo mais pede. Eu quero que você faça uma entrevista com o Dr. Rodrigo, eu quero que ele fale a respeito de vários temas, enfim. E hoje ele tirou um tempinho aí no final do dia dele, que ele trabalha muito, esse rapaz, pra falar com a gente, pra tirar algumas dúvidas da gente, né, doutor? Sim, pra mim é uma honra estar no seu canal e vamos tirar todas essas dúvidas. Vamos lá. Então, acho que a dúvida que mais chega em relação, pra mim, tanto nas minhas redes quanto aqui no canal, acho que até porque eu passei por isso, né? Pra quem não sabe, gente, eu tive uma perda gestacional no final de maio e logo depois eu comecei a consultar com o Dr. Rodrigo, conheci o trabalho dele, já conhecia o trabalho dele, mas comecei a consultar com ele logo em seguida dessa perda gestacional e aí logo depois eu engravidei muito rápido, de maneira espontânea. E muitas pessoas me perguntam a respeito das perdas gestacionais, né? Muitas dúvidas chegam a mim perguntando assim, tá, eu tive 3 perdas gestacionais, 4, 5 perdas gestacionais e como é que eu posso descobrir o motivo? As pessoas não sabem o que deve pesquisar, como pesquisar, por onde começar, sabe? O que você indicaria para elas? A principal causa de uma perda gestacional é por alteração cromossômica do embrião. Então é o próprio embrião que tinha algum distúrbio genético que impede a evolução dele continuar na gestação. Que é a chamada má formação. Que é a má formação. Existem alguns fatores de risco para que isso aconteça, principalmente está relacionado à idade da mulher. Quanto maior a idade da mulher, mais velho é o óvulo, porque ela nasce com aquele óvulo, então esse óvulo vai envelhecendo e aí tem uma chance maior de ter alterações. Tá. Só que existem algumas relações, né, algumas situações que o casal pode ter uma predisposição maior a gerar esses embriões alterados, que aí vale uma investigação do cariótipo do casal. O cariótipo é um mapa cromossômico, é saber se o número de cromossomos na mulher e no homem está adequado. Porque se tiver algum distúrbio cromossômico, tem uma predisposição a ter abortos de repetição. Ou então, se tem alguma translocação de gene, no caso, né? Como a translocação. Então, a translocação cromossômica é quando um pedacinho de um cromossomo está em outro lugar e não deveria estar. E isso pode ser uma das causas de aborto de repetição. A segunda maior causa são as trombofilias. Nossa, é a segunda maior causa. Que são, exatamente, as trombofilias são extremamente comuns e a trombofilia é definida como o aumento dos fatores de coagulação no sangue. Então, o que faz nosso sangue não coagular, né, ou não termos uma hemorragia quando tem uma lesão do vaso sanguíneo, quando a gente se machuca, é justamente os fatores de coagulação estarem em perfeita harmonia. Quando existe uma predisposição genética ou alguma situação que a gente chama de trombofilia adquirida, então nessas situações os fatores de coagulação ficam aumentados ou os anticoagulantes naturais do organismo são diminuídos e aí o sangue fica mais grosso. Com isso, pode interromper o fluxo sanguíneo na placenta, no saco gestacional, e aí leva à perda gestacional. Por exemplo, sobre isso de trombofilia, eu sempre tive essa dúvida em relação a essas adquiridas que você fala. Se a mulher, por exemplo, tem uma amiga minha que ela engravidou há 15 anos, a filha dela tem 15 anos, ela engravidou de novo agora e ela perdeu. Pode ser que ela tenha perdido por trombofilia e há 15 anos ela não tinha essa trombofilia, ela tenha desenvolvido isso? Pode ser, ela pode ter desenvolvido ao longo do tempo, mas ela podia até ter trombofilia na primeira gestação, só que não foi suficiente para dar uma perda gestacional. Então aumenta o risco, mas não é que todas as pessoas com trombofilias vão perder 100% das gestações, mas é um risco aumentado. Entendi. Então sempre deve ser avaliado, principalmente nos casos de aborto de repetição. A gente sempre tem que avaliar, depois das alterações cromossômicas e as trombofilias, as infecções uterinas. Então existem infecções uterinas que a gente chama de endometrites, que também são causas importantes de
perda gestacional. Então, todas essas questões devem ser bem avaliadas. Existem também as malformações uterinas, então, mulheres que têm um útero com septo, que a gente chama de útero septado, útero de Delfo, útero bicorno, são malformações, então a pessoa nasce com aquela malformação e isso predispõe alterações também que causam perdas gestacionais. Também existem alguns tipos de mioma. O mioma é um tumor benigno do útero, mas dependendo da localização, do tamanho desse mioma, também pode ser causa de aborto. E também as alterações imunológicas. Para o embrião ser aceito pelo organismo materno, ele tem que estar em perfeita harmonia com o sistema imunológico. E em algumas situações, o sistema imunológico interpreta aquele embrião como um agente invasor. Ele não reconhece como sendo um invasor do bem, um inquilino do bem. Então ele acha que é um inimigo e ele ataca aquele embrião. Então tudo isso pode levar à perda gestacional de repetição se não for tratado. Ah, entendi. Doutor, aquele tal daquele exame CrossMatch, não sei se é assim que fala, CrossMatch, enfim, que muitos falavam que era bom tomar o sangue do marido, enfim, que isso acho que acabou sendo até proibido, não sei se isso voltou agora, se pode fazer ou não. Qual é a sua opinião a respeito disso? O CrossMatch, ele é um exame que é para avaliar a compatibilidade genética entre o casal. Mais do que a compatibilidade genética, na verdade, é a compatibilidade imunológica, né? Então, a mulher, para aceitar o embrião, sendo que metade do material genético desse embrião é do marido, então ela precisa estar em perfeita condição imunológica. E o CrossMatch identifica exatamente essa situação. A questão não é o CrossMatch é o exame. O que foi proibido e continua proibido, e na minha concepção deve continuar sendo proibido porque não há evidência científica de melhora, é a injeção de linfócitos paternos, que retira-se o sangue do marido e aplica os linfócitos, as células de defesa dele na mulher para que ela reconhecesse aqueles linfócitos paternos. Na teoria é excelente, então na teoria está resolvido. Na prática não se mostrou eficaz e por isso que foi proibido, porque não mostrou uma evidência científica que realmente seja eficaz. E aí foi proibido no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Sim. Então atualmente é proibido. E quando tem essa situação, mas aí, se a pessoa não tem essa compatibilidade, qual que seria a sua conduta, por exemplo? Aí a gente pode lançar mão das imunoglobulinas. Então, imunoglobulinas são anticorpos que essas imunoglobulinas podem bloquear os anticorpos causados contra o embrião. Então, é um exército que vai atacar outro para que esse exército não funcione contra o embrião. Então, entendi. nessas situações, as imunoglobulinas, elas estão autorizadas, são tratamentos que a gente faz com bastante frequência e que realmente ajudam muitas mulheres com aborto de repetição. Olha que legal. Pessoal, eu vou dividir o vídeo em algumas partes, porque são muitas informações, são muitas perguntas que eu acabei fazendo aqui e a gente espera que vocês gostem. Deixem suas sugestões de temas aí, que tudo que a gente puder, na próxima consulta eu pego ele aqui e a gente grava mais pra vocês, viu? Um beijo, obrigado, doutor. Obrigado. Até a próxima. Beijo, até.